Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, e meus amigos, meus diletos, rádios ouvintes, agradecemos a Deus por este contato que nós temos toda semana com vocês, levando até vós uma boa palavra. E eu estava meditando, e seria bom que todas as pessoas se fizessem uma pergunta para si próprio: quem é o homem? A antropologia é a ciência. A antropologia é a ciência que estuda o ser humano. Tem também a sociologia, tem as filosofias que estuda. A filosofia estuda o mundo das ideias dos homens. Então muitas ciências se preocupam e investem, os governos investem muito dinheiro através das ciências, das pesquisas, para conhecer o homem, né? A biologia, para conhecer as células dos seres humanos, estudar os órgãos dos seres humanos. Enfim, são muitos os ramos das ciências que se preocupam em descobrir quem é o homem. Temos aí a teoria da evolução, dizendo que o homem veio do macaco, tal. São muitas as colocações, as definições que se tem feito através dos estudos no que concerne ao homem. E eu quero trazer um comentário falando a respeito daquilo que a Bíblia tem a dizer sobre o homem, falando do homem em termos físicos, também o homem no seu estado espiritual, também o homem no seu estado moral, o ser humano. A Bíblia tem resposta para esta pergunta: quem é o homem? Em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja bem, em Mateus 16, 26 nos ensina: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aqui nos fala sobre o valor da alma dos seres humanos. Em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 26, declara que o corpo sem o espírito está morto. Quando o espírito sai do corpo, aí acontece justamente a morte biológica. Nós lemos esses 3 versículos porque um fala sobre o corpo, outro fala sobre a alma e o outro fala sobre o espírito. A Bíblia é muito clara no que concerne ao ser total dos seres humanos, as suas faculdades, as suas composições, e podemos definir quem é o homem de fato e de verdade. No Novo Testamento, mais precisamente, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, define a doutrina tricotômica, ou seja, que o ser total do homem se compõe de corpo, alma e espírito. Esses 3 elementos é que compõem os seres humanos. O corpo é a porção física do homem, a sua estrutura orgânica, sua composição material, o tabernáculo da alma e do espírito, o veículo do homem interior. O nosso corpo está dividido em membros, que por sua vez se subdividem em órgãos, e temos assim a verdadeira anatomia humana, uma grande quantidade de órgãos com diferentes funções, mas que numa verdadeira sincronia compõe o corpo físico dos seres humanos. Com o corpo do homem, que é a sua parte palpável, visível, poderíamos descrevê-lo com detalhes, mas fiquemos apenas com os 5 sentidos mais conhecidos. A visão, os nossos olhos, é na verdade a luz do nosso corpo. Somente quem não tem este sentido
A visão é que sabe descrever a sua infinita importância. Temos também a audição, composta pelo aparelho auditivo, que tem uma função muito importante para o homem, pois através dos nossos ouvidos podemos ouvir ruídos exteriores. Milhares de pessoas já evitaram a sua própria morte através da sua audição. Temos também o tato. Este sentido do nosso corpo é indispensável, sendo um grande auxiliador da visão, principalmente naquelas pessoas que são cegas dos seus olhos. Além do mais, temos o paladar e o olfato para sentirmos o sabor e o cheiro das coisas deste mundo. Os sentidos físicos recebem a impressão ou as expressões exteriores e as transmitem para o cérebro através do sistema nervoso, e do cérebro sai a ordem para todo o corpo. É bom lembrar que os sentidos físicos obedecem às ordens naturais deste mundo. Todas as faculdades físicas dos seres humanos obedecem a estas leis naturais. Mas o que é a alma? Como podemos definir esta parte interior dos seres humanos? O que compõe a alma do homem? Como podemos entendê-la ou descrevê-la? Na verdade é difícil. Eu digo difícil porque ela representa a parte empírica do homem. Aquilo que não se pode examinar em um laboratório. Não se pode ver com os seus olhos, nem se pode tocar com as mãos. Os mais estudiosos do assunto, quando se fala sobre a alma, eles entendem como sendo o intelecto, os sentimentos, como também a vontade dos seres humanos. Na verdade, quando nós analisamos o homem no seu estado normal, descobrimos que ele possui uma inteligência desafiadora, muita sabedoria e entendimento. É isso que compõe a alma. Como também todos têm sentimentos, se entristecem, ficam alegres, mal-humorados, sorriem, choram, amam, odeiam, se emocionam, gostam de uma boa amizade, de um bom relacionamento, etc. Além do mais, todo ser humano tem vontade, tem desejo, buscam aquilo que almejam, tem responsabilidade quanto ao seu livre-arbítrio, que é a sua vontade. Já no que diz respeito ao espírito, ao nosso espírito, podemos descrevê-lo como sendo uma energia incorpórea, aquilo que determina as nossas aptidões, ou a nossa parte que nos leva às nossas disposições. E o espírito do ser humano é muito importante, porque ele é eterno. Os que estudam em profundidade esta parte dos seres humanos afirmam de que é através do espírito que o homem busca Deus ou rejeita o seu Criador. É através do espírito que exercemos a nossa fé em Deus. É por meio do espírito que nós nos dispomos a confiar nas realizações do nosso Deus em nosso favor. A conclusão que nós chegamos é que a alma e o espírito são quase que indivisíveis, e o corpo é a sede do homem espiritual, do espírito e da alma dos seres humanos. É nisso que se pode falar nos seres humanos, criados por Deus, que são tão importantes diante de Deus, porque são eternos. Meu amigo, você que está me ouvindo, você não é apenas matéria, você não é apenas ossos, o seu esqueleto ósseo, você não se constitui apenas de carne, de nervo, de pele. Não, senhor, não, senhora. Dentro de você existe uma alma eterna, e Deus está olhando para esta alma, porque esta alma é preciosa diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele fez a grande pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há uma alma dentro de você.
há um espírito dentro de você, através do qual você é inteligente, você sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Esses pensamentos bons que você tem de buscar o reino de Deus, de buscar as coisas celestiais, é através do seu espírito. O seu corpo é matéria, e a carne, diz a Bíblia, que ela cogita para as coisas terrenas. Mas esta unidade interior, a sua alma, o seu espírito está sempre clamando por Deus. Quando em pensamentos você se dirige ao Pai da eternidade, é através da sua alma, através do seu espírito. A pergunta é: você está vivendo mais conforme a carne ou você está vivendo mais conforme o espírito? O corpo é importante, é o tabernáculo do espírito e da alma. E todos os três, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, são importantes. Você vai prestar conta pelo seu corpo diante de Deus. Você vai prestar conta por aquilo que você praticar através do seu corpo diante de Deus. Você vai prestar conta da sua alma. Você vai prestar conta diante de Deus do seu espírito. No dia que o homem morre, fisicamente falando, biologicamente falando, há uma separação do seu corpo e da sua alma, do seu espírito. O seu corpo tomba e volta ao pó, porque veio do pó. Mas a sua alma, o seu espírito, ou vai para Deus, para cima, para o paraíso, lugar de descanso, ou, pelo contrário, vai para as profundezas das trevas, o cárcere interior, a condenação, as hienas eternas, a segunda morte, a condenação. Pense nisso. Você tem um corpo, você toca, você ouve, você vê, tem certeza disso aí. A mesma certeza que você tem do seu corpo físico, você deve ter da sua alma, do seu espírito, que é a sua unidade verdadeira, permanente e eterna.